João Salgueiro é economista e convidado desta edição das 12 para analisar então os temas que marcam a atualidade. Muito obrigada pela sua presença. Começamos então pela prorrogação dos contratos a termo certo de 12 para 18 meses. É uma proposta de lei que está a ser hoje discutida em sede de comissão com parceiros sociais. É uma medida com um impacto positivo na economia? Ou o seu impacto é residual, não tem qualquer tipo de... É uma ajuda para uma época de crise. Evita mais interrupções de contratos de trabalho numa altura em que já o desemprego é muito elevado. Mas o problema básico do desemprego não é resolvido por isto, é evidente. Não é? Os patrões começam a pensar duas vezes antes de avançarem para um novo contrato, tendo em conta que terão de suportar aquele funcionário durante 18 meses. Existe esse perigo, que é tantas vezes... Depende de como for formulado, pode ser uma faculdade ou pode ser uma obrigação. Quer dizer, a prorrogação de um contrato não quer dizer que seja estabelecida até ao máximo. Portanto, não sei em que termos é que ficará formulado finalmente, depois de passar pela Assembleia da República. É uma medida semelhante àquela proposta já que tem causado criado também tanta polémica da meia hora, mais meia hora de trabalho diária, que não tem um grande impacto, mas que acaba por ajudar. A da meia hora pode ter impacto em alguns setores, mas não em todos. Esta é geral, a outra é só para os setores que neste momento têm falta que não têm, se têm muitos contratos que não podem preencher por falta de mão de obra, é útil. Se não têm, se estão a trabalhar em vazio, não acrescenta nada, não é? Olhando para as políticas deste Executivo em matéria de trabalho, está a fazer aquilo que devia ser feito ou está muito ainda por fazer? Não, que propostas é que deveriam ser adotadas neste período? Estávamos agora a ouvir a defesa do modelo social e do emprego, mas a garantia e a defesa não passam por aqui. Isto são remendos tudo. Passa por a economia estar a crescer. O que permitiu criar o modelo social europeu foi a Europa crescer mais que os outros continentes. Agora está a acontecer o contrário. Enquanto os nossos líderes, na Europa e em Portugal, andarem mais preocupados em remendar a situação de curto prazo do que criar condições para que haja um dinamismo na Europa semelhante ao que está a haver noutros continentes, nós não podemos ter solução. E vamos agravando. Esse dinamismo passa por que medidas? Bom, passa por ver o que os outros estão a fazer e fazer melhor. Nós aceitamos, houve uma decisão de aceitar a globalização e depois o alargamento da União Europeia e, portanto, nós estamos a concorrer com outros países. Isto, quando se entra num campeonato mais exigente, tem que se ver como é que se vai funcionar daqui em diante, não é? Isso não se fez. Olhamos agora para as declarações de Paulo Macedo ontem em entrevista à RTP. O atual Ministro da Saúde admitiu que para o próximo ano as taxas moderadoras vão praticamente duplicar. Ouvimos também a reação em direto de João Proença da UGT. Disse que esta medida vai dificultar o acesso à saúde de todas as famílias numa altura de deterioração da qualidade de vida em Portugal e do rendimento disponível. Vai ter um impacto Se vai negativo. dificultar, não sei, mas que vai tornar mais caro, vai, para algumas classes de rendimento. Até porque temos episódios de urgência, vão ter que pagar cerca de 20 euros num hospital central. Não têm que pagar se não tiverem meios de rendimento. Parece-me que está previsto, mas de qualquer modo agrava o custo, isso é evidente. Mas, mais uma vez, nós temos aceito calmamente que a demografia portuguesa se vai agravando sempre. Nós somos o país da Europa com pior evolução demográfica na zona, e consideramos isso uma inevitabilidade. E, portanto, estamos a tratar os sintomas e não as causas. Porque, obviamente... Neste setor da saúde em particular? Pois, os custos da saúde são consequência por um lado, haver menos gente a contribuir para as receitas e, por outro lado, haver mais gente, porque a vida se prolongou e a idade média dos portugueses tem vindo a aumentar. É normal que os idosos tenham mais gastos com saúde, mas isso estava previsto. Não é? Como é que se pode adaptar esta estrutura, a atual estrutura vigente, a este novo modelo demográfico? Não pode adaptar-se. O modelo demográfico é que tinha que ser corrigido e nós não temos feito nada nesse sentido. Não é? Vamos olhar para outros temas da atualidade internacional. O dia está a ser marcado pela reunião de ontem da França e da Alemanha, que querem um novo tratado europeu com maiores exigências e sanções para os Estados incumpridores. Angela Merkel e Nicolas Sarkozy estiveram ontem reunidos em Paris e, no final, voltaram a dizer não às eurobonds. Angela Merkel e Nicolas Sarkozy exigem um novo tratado europeu com maior exigência no que toca às sanções para os Estados-membros com déficits excessivos, superior a 3%. Não duvidam os dois líderes que só com maior disciplina das contas públicas pode regressar a confiança dos investidores na zona euro. E para isso é essencial que os países coloquem nas constituições nacionais um travão ao endividamento. Nous souhaitons des sanctions automatiques en cas de non-respect de la règle du déficit inférieur à 3%.
La deuxième chose, ce que nous avions proposé le 16 août, nous souhaitons une règle d'or renforcée et harmonisée au niveau européen pour que tous les budgets des 17 comportent une disposition constitutionnelle qui permette aux cours constitutionnels de vérifier que le budget national va vers le retour à l'équilibre. Wir sind in einer schwierigen Situation und es gilt vor allen Dingen Vertrauen zurückzugewinnen, denn die Akzeptanz, ob wir verlässlich sind in der Eurozone, ob wir uns an unsere Verpflichtungen auch wirklich halten, diese Akzeptanz hat gelitten. Viele haben Sorge, ob man sich auf uns verlassen kann und deshalb gilt es vor allen Dingen mit dem Rat am Donnerstag und Freitag ein Stück dieser Verlässlichkeit wieder zurückzugewinnen. Como já começa a ser habitual, antes de uma cimeira importante na Europa, eis que Angela Merkel e Nicolas Sarkozy antecipam-se e reúnem-se a dois. As propostas apresentadas publicamente vão seguir agora numa carta diretamente para Herman Van Rompuy, o presidente do Conselho Europeu. Ich glaube, dieses Paket zeigt, dass wir absolut entschlossen sind, alles zu tun, den Euro weiter als stabile Währung zu erhalten und ihn als einen wichtigen Beitrag zur europäischen Einigung auch zu entwickeln. L'Allemagne et la France, ce sont les deux grandes économies de l'Europe. Prendre le risque de la divergence entre nous, c'est prendre le risque de l'éclatement de l'Europe et de l'euro. La crise nous met un devoir supplémentaire d'unité. Durão Barroso quebrou o tabu do tema Eurobonds ao admitir discutir a possibilidade de serem usadas para travar a crise. Mas a chanceler alemã e o presidente francês mantêm-se irredutíveis no não à emissão conjunta de dívida europeia. L'Allemagne et la France, nous sommes tout à fait d'accord pour dire que les eurobonds ne sont en aucun cas une solution à la crise. En aucun cas. D'ailleurs, je veux dire aux Français, quelle drôle d'idée que celle qui consisterait à mutualiser la dette, à ce que l'Allemagne et la France payent pour la dette des autres, sans pouvoir contrôler l'émission de la dette des autres. Depois de pensadas a dois, vão agora as propostas ser debatidas a 27 em Bruxelas, na Cimeira de Líderes de quinta e sexta-feira. Encontros que devem acontecer com maior regularidade, dizem Merkel e Sarkozy, uma vez por mês enquanto durar a crise. Os responsáveis estão confiantes que os colegas da Europa concordem com as propostas e até março haja um consenso em torno do novo tratado, a ser assinado pelos 27 da Europa ou apenas pelos 17. E Christine Lagarde diz que um acordo entre a França e a Alemanha para um novo tratado europeu é crucial, mas não vai ser suficiente face a uma situação económica extremamente grave. A diretora-geral do Fundo Monetário Internacional considera que este acordo é um início importante, mas Lagarde admite que é preciso bem mais para que a confiança seja restabelecida, não só nos mercados, mas também nos investidores e consumidores. A responsável fala ainda na necessidade de uma estratégia para os próximos 2, 3 ou 4 anos, para que os investidores saibam onde vão investir. Sarkozy e Merkel concordam em propor um novo tratado europeu e sanções automáticas para os países cujo déficit ultrapassa os 3% do PIB. E António José Seguro defende que os países europeus com excedentes financeiros deveriam ser sancionados, tal como acontece com os membros que não cumprem as metas para o déficit. Sobre o orçamento para o próximo ano, o secretário-geral do PS continua a garantir que o governo está a pedir sacrifícios desnecessários aos portugueses. António José Seguro continua a dizer que o governo podia ter poupado a taxa especial sobre o subsídio de Natal deste ano. O líder socialista não tem dúvidas de que havia margem de manobra para poupar esse esforço desnecessário aos portugueses. É de que este orçamento que o país vai ter é o orçamento do Ministro das Finanças. Não é o orçamento do Governo, não é o orçamento da economia, nem muito menos é o orçamento do país. Ora, um país na situação difícil, de emergência em que nós estamos, não deveria neste momento ter uma estratégia, uma agenda nacional que pudesse ser mobilizadora de todas as partes interessadas numa saída sustentável para esta crise?
Ao nível europeu, António José Seguro continua a defender a emissão de eurobonds e um reforço do papel do Banco Central Europeu, de forma a devolver a confiança dos mercados na zona euro. Mas desta vez, Seguro foi mais longe e diz mesmo que os países com excedentes deviam ser obrigados a colocar dinheiro a circular nos membros da zona euro. Que não compreendo porque é que se querem aplicar sanções tão gravíssimas para quem é indisciplinado orçamentalmente pelo lado do déficit e não se fala na necessidade de aplicar sanções para quem tem excedentes e não os coloca ao serviço da economia. Porque numa união os mercados têm que ter algum equilíbrio. Tem que haver ajustamentos entre zonas mais desenvolvidas do ponto de vista económico e zonas mais deprimidas. António José Seguro volta a sublinhar que Portugal deve renegociar os prazos com as instituições internacionais de forma a tornar as medidas mais leves. Para o secretário-geral do PS, as metas definidas de 3 anos deviam ser alargadas para mais um. Voltamos agora então à conversa, agora para olharmos para a atualidade internacional, nomeadamente este encontro de ontem entre Angela Merkel e Nicolas Sarkozy. Os dois líderes acordaram então apresentarem uma proposta conjunta de um novo tratado europeu para os países incumpridores, sanções automáticas e critérios mais exigentes. O que é que lhe parece as conclusões deste encontro bilateral de ontem? São avanços importantes ou nem por isso? Se não fosse uma palhaçada, era uma tragédia. Porque é a mesma conversa. Eles não estão a cumprir os tratados atuais. E é um mau começo dizer que se vai criar um novo tratado quando não se cumpre sequer o tratado que está. É um novo tratado para não cumprir? Quer dizer, é ao lado. Quer dizer, estão a funcionar como políticos com eleições. Eles não querem resolver o problema, querem que se diga que estão a resolver o problema. Portanto, o novo tratado vai entreter os europeus durante 2 anos. Isso não serve. Aliás, a própria Christine Lagarde disse que ela, como está numa situação difícil, porque está a falar com membros do Fundo Monetário Internacional, que é um bom começo, mas que está longe de chegar. Eu não tenho que dizer que é um bom começo. Tem sido uma manobra, uma cortina de fumo, para não se fazer o essencial. O essencial era por um lado, ver porque é que não se cumpriram os tratados, os atuais, e quem começou por não cumprir foi a França e a Alemanha, que tiveram excedentes e não aconteceu nada, e depois ver que mecanismos é que os atuais tratados permitem. Além disso, é um processo negocial longo e eles não estão a cumprir regras de discutir estes problemas em conjunto. Estão a discutir, no fundo, estão a querer funcionar como se houvesse na Constituição Europeia um diretório, que não há, na Constituição Europeia não está previsto. Portanto, isto são reuniões particulares, que nada impedia que houvessem, mas estão-lhes a dar uma publicidade, fazendo disso um instrumento político europeu, para que não existe fundamento nos tratados. O que é que esperava deste encontro de ontem? Não esperava nada. Esperava exatamente este tipo de propostas? Esperava que conversassem do que quisessem e não falassem. E que tomassem medidas para resolver a crise, que não estão a tomar. Ainda assim, este novo tratado europeu... Se podiam fazer alguma coisa era contribuir para que houvesse um relançamento da competitividade e da produção europeia. E como é que se faz isso a curto prazo, no curto prazo? Como é que se faz? O tempo urge, a Europa ameaça desmoronar-se. Não, a Europa ameaça desmoronar-se, não. A Europa está a ser desmoronada, que é uma coisa diferente. Eles estão a fazer peça a peça, criar uma situação mais grave, não sei com que intenção. Culpa os líderes políticos por termos chegado ao atual Estado? Os dirigentes políticos e os europeus, que estamos em democracia, e, portanto, os dirigentes políticos fazem coisas que os cidadãos aceitam. Mas estão a enganar as pessoas ao dizer que isto são soluções. Não são. Aliás, os mercados internacionais não o reconhecem como soluções. Foi penoso a Cimeira dos 20. Tem sido assim ao longo dos últimos meses. A Cimeira dos 20 foi penosa. Os europeus a pedirem a ajuda dos países mais atrasados. Quer dizer, é falta de vergonha. Eu acho que é falta de vergonha. Agora, se os europeus não sentem isto, o problema depois não se pode encaixar. E o que é que... E nós temos dado um bom exemplo. De achar que a situação do país se afunde durante mais de uma década sem reação, não é? De maneira que é o que se está a fazer agora na Europa. Já se arrasta essa crise das dívidas há quase 2 anos e não temos conseguido travá-la. Não vai em 12 como nós fizemos, mas já durou demais, não é? Já durou muito tempo. Esta é aquela semana que os investidores dizem ser do tudo ou nada. Temos uma Cimeira Europeia na próxima quinta e sexta-feira, portanto, esta Cimeira vai ter que ser uma resposta efetiva para esta crise. Se bem que já nos temos habituado... É isso. Eu ia lhe perguntar quantas vezes é que já disse isso, que é a semana decisiva. É a Cimeira decisiva. Já nos temos habituado um bocadinho a estas cimeiras que acabam por não ter grande resultado. E normalmente, como tem visto, os mercados reagem sempre mal, porque isto não serve para nada, não é?
É uma liturgia que não serve para nada. Não acredita nesta cimeira de quinta e sexta-feira? Oxalá que sim. Quer dizer, acreditar não acredito, mas teria uma grande surpresa e ficava muito contente se servisse para alguma coisa. Agora, trabalhando em cenários, que proposta ou o que é que, na verdade, poderia estancar esta crise das dívidas está aqui a falar de uma coisa que ouvimos ali há bocado o doutor António José Seguro a dizer que temos uma grande folga. Nós não temos folga nenhuma. António José Seguro tem defendido por várias Não, mas vezes não temos folga orçamental. folga nenhuma. A transferência dos fundos de pensões é uma dívida, não é uma folga. E acaba por ter encargos para o próprio Estado, 500 milhões por ano. Claro, para o Estado e para o país. Aquilo é uma maneira de financiar o excesso de dívida, não é uma folga. Como nós não podemos ir aos mercados internacionais e os fundos que o acordo internacional nos deu não são suficientes e o BCE não dá muita folga, nós fomos buscar umas joias que tínhamos e vendemos-las. Mas isto não é uma folga, isto é um recurso e não se pode repetir, não é? Olhando agora também, já que desviamos a conversa para António José Seguro, António José Seguro, se bem me recordo, disse também que Pedro Passos Coelho lhe acabava por dar razão quando falava na almofada orçamental, exatamente porque o Primeiro-Ministro falou num excedente orçamental de 2 mil milhões de euros. O excedente? O excedente de 2 mil milhões de euros. Sim, mas não foi um excedente de receita, entendamos-nos, foi um excedente de uma nova fórmula de endividação dos fundos de pensões. Seria preferível poupar... E além disso, não há folga, porque eles vão apenas pagar uma parte das dívidas que o Estado tem. Os atrasados do Estado nos hospitais, nas autarquias, nas empresas públicas, das dívidas do setor não vão ficar em dia. Do Estado. Com esse dinheiro que fomos buscar aos fundos de pensões, espero que os bancários tenham muita sorte no futuro, eles vão apenas pagar uma parte dos atrasados. Podem estar em risco as pensões não, dos em risco não estão, futuro? mas ficam iguais aos dos outros. Não, os bancários têm um sistema de pensões em que são atualizadas as pensões ao mesmo nível que são os funcionários ativos. Isso não é regra geral, não é? As pensões só são atualizadas quando o Estado decide atualizá-las. Relativamente a este excedente orçamental tão discutido este fim de semana, 2 mil milhões de euros, Pedro Passos Coelho disse que vai injetá-lo na economia. Seria preferível fazer, de facto, essa injeção de capital na economia ou, por outro lado, poupar os cortes nos subsídios à administração pública? Os cortes não é passageiro, isto é para durar. Isto é uma maneira de reduzir a despesa. Não é extraordinária esta medida? Não. Nós temos excesso de despesa pública. Só se podia manter esse nível da despesa pública se nós tivéssemos a economia a crescer. Como a economia provavelmente não vai crescer muito, porque não se tomaram medidas para isso. Até em rigor não se tomaram quase nenhumas de curto prazo. Estamos a criar condições pelo equilíbrio orçamental, talvez, para aliviar no futuro. Mas é um talvez, porque se a economia continuar a afundar-se, nós não vamos ter condições para isso. Olhando agora também para as declarações de António José Seguro, o líder do Partido Socialista diz-se favorável à emissão de eurobonds, exatamente um instrumento a que Angela Merkel e Nicolas Sarkozy deram um não. Acaba por ser um instrumento, um bom instrumento para a União Monetária no longo prazo, ou resolve o problema no curto prazo? O Partido Socialista Português pode fazer um excelente papel se convencer os partidos socialistas dos outros países europeus dessa ideia, Eurobond? Porque vão para o Parlamento e então aí tem algum significado. Defender em Portugal... Mas é ou não um instrumento útil neste momento? O instrumento só é útil se existir. E a primeira coisa para um instrumento ser útil é que exista. Encontra-lhe utilidade, é que Angela Merkel diz que não resolve qualquer tipo de problema. Nicolas Sarkozy também o diz, Pedro Passos Coelho também é defensor. Eu estava a ouvir, disseram uma coisa diferente. É que era útil porque nós é que pagamos. E isso é que eles não querem. Mas percebe-se essa posição do eixo franco-alemão e dos países? Mas nós estamos a pagar para eles, porque nós estamos a comprar muitos produtos alemães. Acabamos por financiar também a subsidiação à agricultura francesa, por pessoa, é muito maior do que à portuguesa. Portanto, eles estão a beneficiar muito mais da União Europeia que nós. Agora, a culpa foi nossa porque nos pusemos nessa posição de não desenvolver a nossa exportação a tempo. Mas eles não têm a noção de que qualquer quebra da nossa economia lhes vai atingir também. E um desfazer da Europa vai atingi-los muito seriamente. Não é? António José Seguro falou também de que os países sedentários, à semelhança dos países com déficits elevados, deveriam ser penalizados. Concorda? Isso é uma ideia muito antiga e muito boa. Só que, mais uma vez, não passou. Isso foi apresentado em 1940. Mas é uma ideia com pernas para andar, para ser discutida? Não, com pernas para andar não. Para ser discutida, sim. Isso foi discutido na Conferência de Bretton Woods, em 1944, e foi rejeitado pelos Estados Unidos. O que estava previsto pelo professor Keynes era que,
Em caso de desequilíbrio excessivo, quer dizer, fixava-se os limites do que é excessivo, porque havia déficit excessivo ou excedente excessivo, os países eram obrigados a corrigi-lo. Os dois eram obrigados a corrigi-lo. Mas não passou. Só ficou a obrigação de quem tem déficits corrigi-los, não de quem tem excedentes. E, portanto, não estou a ver que a China agora vai concordar com isso, não estou a ver, nem a Alemanha, nem a Holanda. Os países que têm excedentes não vão concordar com isso. Portanto, era uma proposta que acabaria por nunca ser aprovada. Não, se convencer uma maioria no Parlamento Europeu disso, é capaz de passar. Mas Fica aqui, então, mas é preciso convencer. esta dura tarefa para antes de ser boa ideia, ter pernas para andar, ou se quiser ao mesmo tempo. Tem que ser uma ideia inteligente e com pernas para andar. Essa aí é uma ideia, como digo, já desde 44 se sabe que era melhor, mas que não passou porque aqueles que são beneficiados pelo atual regime não aceitaram. Que utilidade prática que teria este tipo de sanções aos países sedentários? Era injetar esta liquidez na economia? Não, é que passavam a estar interessados em não criar excedentes. Mas é o caso da China em relação aos Estados Unidos também. Acabava por dinamizar as economias internas. Acabava por ver as duas entidades a trabalhar no mesmo sentido. Uns a cortar na despesa e outros a aumentar a despesa. Muito rapidamente estamos no limite do nosso tempo. Esta semana, e a semana anterior também, tem sido bombardeada com notícias que dão conta de que a moeda única pode estar em perigo e notícias que falam mesmo no fim, na ruptura desta união monetária. É um cenário possível? Ou admite que é demasiado irreal? Tudo é possível. Tudo é possível. E quando há sintomas de desagregação, como temos, e não se tomam medidas... Mas acredita que os líderes europeus chegavam a este extremo, deixar cair a moeda única, o projeto europeu? E repare, eles estão a dizer que há medidas que não são aceitáveis porque custam muito dinheiro. A correção dos desequilíbrios da Grécia tinha ficado por menos de um vigésimo do que vai custar a correção dos desequilíbrios atuais. Se eles tivessem atuado a tempo na Grécia, não estávamos na situação em que estamos. Portanto, quem não quis pagar o mínimo que era necessário para manter a funcionar o sistema, agora não sei se vai querer pagar o máximo que vai ser preciso para travar o declínio da Itália, da Espanha e se calhar da França. Que impacto é que teria, por exemplo, em Portugal? Teria um impacto. Quer dizer, o regresso ao escudo. Faria saudades do que estamos a ter agora, isso não tenha dúvidas. De repente íamos chegar com o nosso nível de vida reduzido em 40%, o que não era muito agradável. Chegamos então ao limite do nosso tempo. Muito obrigada pela sua presença nesta edição das 12 e até à próxima. Até à próxima.